é sempre orientador, né, minha filha? Vai que eu falo alguma coisa errada aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Bela, professora Michele. Olá, bom dia, professor. Bom dia, todo mundo que está aqui. Pois é. Tudo a postos aí já? Tudo certinho. Acho que sim, né? Já temos, chegando aí a quase 50 pessoas já que já acessaram. Acredito que já já a gente comece, né? Professor João Paulo, professor Rodrigo, todo mundo também por aí já estou vendo aqui. Na verdade, tem 2 Rodrigo aí, mas o Rodrigo ainda não chegou. Estamos eu e a Adriele com a conta dele da UFBA para o controle aqui de acesso, mas acho que ele não chegou ainda não. Certo, João. Eu vou começar, na verdade, né, pela semana passada, iniciar. Eu não pude participar, eu estava fora em Vitória da Conquista, ministrando o curso e aula na pós-graduação, e não pude participar, mas desde já agradecer a professora Maria Luísa, já assisti, né, a discussão que foi realizada, parabenizar, foi bastante proveitosa, tá? Não só parabenizar, como dizer, manifestar a minha admiração, né, num momento tão difícil, né, que nós estamos passando, a professora Maria Luísa também passando por situações difíceis, o professor Rodrigo também, né, não sei se o Rodrigo chegou a comentar aqui, mas a esposa dele também está passando por uma situação difícil, o Rodrigo está de babá com o filho dele, a esposa dele está aqui em Salvador prestando assistência à família, né, numa situação, né, de saúde aí também difícil, então, né, deixar minha admiração a essas pessoas, e aí falo para o Rodrigo, falo para a professora Maria Luísa também, né, que mesmo cuidando de todas as suas atribuições, tudo que tem, né, passado, esteve aqui brilhantemente na última sexta-feira, e pôde, né, compartilhar com a gente, fazer uma discussão, né, que eu assisti, que foi maravilhosa. Tá, gente? Então, meu agradecimento a essas pessoas, né, que estão aí à frente, nos ajudando dentro desse processo, e acho que essa superação dessas pessoas reflete, né, aquilo que a gente espera. Claro que a gente entende todas as dificuldades que nós estamos passando, mas a gente também entende que, né, a superação e a luta para a gente conseguir superar as adversidades, ela é também tão importante quanto. Às vezes a gente vê nossos alunos, né, professora Michele, reclamando que não tem tempo, que tem isso, que tem aquilo, e a gente vai vendo, né, o quanto que essa superação, essa dedicação é importante para a gente conseguir conquistar e alcançar as coisas que a gente espera, né, ou que a gente tem como sonhos na nossa vida. A professora Michele me falou essa semana de sonhos, né, o quanto que é importante a gente sonhar com as coisas, mas não só sonhar, a gente buscar, e obviamente para que a gente alcance os nossos sonhos, existe, né, a necessidade de uma dedicação importante, né, de você se entregar àquilo que você faz de forma, obviamente, aí dedicada, e a gente sabe, obviamente, das dificuldades, né, de tudo aquilo que, não só o momento, né, atual, nos impõe, né, desde o ano passado, aí toda essa dificuldade. A professora Michele também pode falar muito bem disso, passou por muitas dificuldades, mas não deixou, né, a peteca cair, como a gente diz na linguagem popular, tá aí, graças a Deus, né, muito bem, né, e não só a superação, mas a dedicação, tá? Então, acho que a gente precisa, de forma geral, claro, como eu falei, entendendo as dificuldades, os momentos de cada um de forma individual, mas a gente não pode mais, né, ou não deve, na verdade, né, nem pode, não deve, né, ficar colocando problemas ou coisas ou adversidades como impeditores da gente conseguir alcançar os nossos sonhos, tá? Então, né, vamos pensar de forma positiva, vamos buscar aquilo que a gente espera, aquilo que a gente quer, se dedicar e parar de reclamar das coisas, da vida, do tempo, de tudo que a gente tem, porque acho que se a gente se dedica, né, de coração, investe naquilo que a gente quer, né, o sucesso ele é garantido, tá? É preciso se dedicar, é preciso investir, então vamos parar de reclamar um pouco, né, da falta de tempo que a gente tem na nossa vida, das dificuldades que a gente passa, porque a dificuldade todo mundo passa, gente.
como eu falei, não estou individualizando as situações, e como eu falei aqui, né, mais uma vez, minha admiração à professora Maria Luísa, que conduziu a nossa reunião na semana passada, mesmo com diversas dificuldades na vida dela, e conduziu o professor Rodrigo, que tem aí, né, brilhantemente também nos ajudado bastante aqui, com muitas dificuldades pessoais, mas são pessoas que a gente não vê reclamando, falando que não tem tempo, falando que não tem dificuldade, porque a gente vai superando tudo isso. Tá? Então, eu queria iniciar a nossa reunião hoje fazendo esses agradecimentos a essas pessoas que têm colaborado e nos ajudado, e já deixar meu agradecimento aqui à professora Michele também, que mesmo com todas as dificuldades também passadas, a professora Michele hoje coordena o curso de fisioterapia da UFBA, tem uma tarefa árdua nas mãos, né, uma dificuldade grande, mas ainda assim, né, consegue cumprir as suas tarefas, se dedicar às coisas que ela almeja, e não tenho nenhuma dúvida que vai, com certeza, conseguir alcançar os seus sonhos, viu, professora Michele? Muito obrigado. Vou aqui acompanhar a sua aula aí, que eu sei, já conheço, né, a gente já divide espaços juntos, né, nessa labuta aí de falar sobre pesquisa, falar sobre busca em base de dados. Então, já desejar aí uma boa sorte e um bom aprendizado e aproveitamento de todos, tá? Aproveita aí que a professora Michele tem uma expertise alta, né, sobre o assunto que ela vai falar hoje aí, e tenho certeza que vocês vão adorar. Então, obrigado, gente, vamos seguir aí o caminho. É difícil começar uma reunião desse jeito, hein? Então, vou começar aqui, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou auxiliar a professora Michele na aula. Vou começar lembrando vocês que a aula está sendo gravada, e aí que vocês manifestem ciência no chat, por favor, quem chegou depois. E quem chegou depois também, caso não tenha visto a mensagem no grupo, a gente pediu para que vocês, quem puder, né, entrar na reunião em dispositivo, para mais tarde conseguir fazer a prática junto com a gente em outro. De preferência que a prática seja feita no computador, porque é mais fácil de visualizar a página, né, da busca. E aí, quem puder fazer isso, vai ser interessante para a busca. Quem não puder, a gente vai vendo como vai ser. Podem interromper, tá, para fazer as questões de vocês, podem botar no chat também, tanto eu quanto a professora Michele estamos ligadas no chat, se tiver alguma questão, mas pode abrir o áudio também e falar. Então, vamos começar a nossa discussão, a aula de hoje, sobre busca em base de dados, ministrada pela professora Michele Saqueto, que é vice-coordenadora desse grupo, e minha orientadora. Meu nome é Isabela, bom dia a todos, e boa aula. Então, que difícil tarefa. Só comentando sobre as palavras do professor Mansueto, sempre fazendo a gente ficar emocionado antes de momentos importantes, hein, professor? Mas, assim, dessa questão que o senhor falou, eu só queria finalizar, assim, com 2 pontos, né? Você falou da importância dos sonhos, e os sonhos, eles necessitam de 2 lapidações internas da gente, né? A primeira é acreditar no próprio sonho, acreditar. Porque se a gente não acredita, ninguém vai acreditar no nosso sonho. Então, a gente tem que acreditar, mesmo que ele esteja sendo difícil. E trabalhar muito duro para que ele aconteça. E o segundo é ter paciência. Né? Eu sempre falo, quando a gente sonha em alguma coisa, o universo inteiro precisa mudar muitas pessoas e muitos cenários para que seu sonho aconteça, ainda mais se seu sonho é grande. Então, você tem que ter um pouco de paciência para permitir que todas as coisas entrem nos eixos, naquele lugar e naquele outro, para que o seu sonho flua, para que ele aconteça. Então, é a persistência no sonho, trabalhar pelo sonho e ter paciência, que ele vai acontecer, se assim você desejar, né? Eu tenho acreditado nisso. E sobre superação, eu só queria dizer uma coisa. Todos aqui, nós passamos por momentos difíceis. Só que só tem uma coisa que faz a gente passar pelos momentos difíceis, mantendo a peteca sem deixar ela cair, que são todos os nossos amigos, colegas e parceiros que não deixam a nossa peteca cair.
Então, se esse grupo se mantém, semana passada a professora Mansueto não podia, eu tinha uma reunião que a minha presença era indispensável, e aí a professora Maria Luísa e o professor Rodrigo tiveram aqui, seguraram a peteca. Então, ano passado eu passei por um momento difícil, e coordenando um curso, como eu consegui? Porque vocês, meus amigos, meus colegas, meus parceiros, não deixaram a peteca cair, seguraram a peteca junto comigo. E contem comigo quando vocês estiverem precisando manter a peteca no ar, tá? É assim que a gente consegue vencer as coisas difíceis. Então, vamos lá, que a nossa aula de hoje é comprida. Eu e Isabela ensaiamos. Eu pensei que você não ia contar isso, Michelle. Mas eu não aguento, eu sou fofoqueira. No semestre passado, eu vim aqui dar essa mesma aula, eu falei assim, meu Deus, eu vou dar a mesma aula que eu dei no semestre passado, o professor Marcelo falou assim, mas sempre a gente tem alguma coisa para aprender. E ontem, quando eu estava ensaiando essa aula com a Isabela também estava me ensinando. Então, assim, a gente sempre tem alguma coisa para aprender em relação ao mesmo tema. Aqui nós temos pessoas novas, e eu espero que esse nosso encontro ajude a quem já é experiente e a quem não tem experiência nenhuma. Então, eu vou tentar devagar, ser didática. A gente preparou uma apresentação para vocês, tá? Que eu vou abrir aqui agora. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Michelle. Tá full? Tá completa aí? Tá ok. Beleza. Então, nós vamos falar de um assunto extremamente importante para quem quer trilhar o caminho da pesquisa, para quem quer utilizar a prática baseada em evidência para sua tomada de decisão, que é como a gente vai elaborar uma boa estratégia de busca nas bases de dados, para a gente conseguir responder aquelas questões que vocês estavam lá debatendo exaustivamente na semana passada, que apesar de eu não ter participado, mas como eu sou bisbilhoteira, eu já procurei saber e sei que vocês, quem me contou foi a Isabela também é fofoqueirinha, que vocês debateram exaustivamente esse tema na semana passada, que é a pergunta de investigação, seja ela sua pergunta clínica, seja ela sua pergunta de pesquisa. E eu sempre falo isso e vou repetir aqui de novo para vocês, que eu passei meu doutorado inteiro para aprender. Eu aprendi algumas coisas no doutorado, não foi tudo não, mas se tem uma coisa que eu sempre repito, que eu aprendi, é que eu preciso fazer uma boa pergunta. Talvez ainda eu não saiba fazer uma boa pergunta, talvez ainda eu não saiba, mas eu sei que eu preciso fazer uma boa pergunta. Toda vez que eu ia com uma dúvida, para o meu orientador, o professor Mansueto, sempre ele falava, qual é a sua pergunta? Qual é a sua pergunta? Qual é a sua pergunta? A pergunta é a nossa fonte para a construção de todo o nosso trabalho. Não é só um proforme. Então, por isso que semana passada, exaustivamente, vocês trabalharam com os conceitos de pergunta, e acho que a pergunta de vocês já foi bem definida, para que todas as engrenagens necessárias para o desenvolvimento dessa estratégia de busca, ele seja alcançado. Então, todo o pensamento que a gente vai criar, metodológico, e em torno, inclusive, da estratégia de busca, ele tem relação direta com a pergunta. E aí, enquanto eu estava preparando essa apresentação, algumas perguntas também vieram na minha cabeça, né? Por exemplo, que estratégias usamos para responder às nossas dúvidas clínicas ou de pesquisa? Será que a gente sistematiza a forma como a gente faz essa busca? Ou você simplesmente abre lá a página da Cielo, põe uma palavra aleatória e resgata qualquer artigo que venha a partir dessa sua busca? Ou você sistematiza a sua busca? Na verdade, eu acho que a grande maioria das pessoas não sistematiza ainda a estratégia de busca. Se já sistematiza, ótimo. E hoje a gente vai ter a oportunidade de rever aqui a forma como sistematizar essa estratégia, tá? Mas eu quero que vocês vão se perguntando, quando eu abro a página da PubMed, o que eu faço para procurar a informação que eu quero? Quando eu abro a página da Biblioteca Virtual de Saúde, o que eu faço para encontrar a resposta da minha pergunta? Então, nós sistematizamos nossas dúvidas em perguntas estruturadas? Essa é outra dúvida que eu tenho, né? Até porque eu fui lá no grupo do GPF resgatar as perguntas que vocês
estavam fazendo, tinha lá, vocês colocaram em linha, grupo 1, grupo 2 e as perguntas, e eu observei que nem todas as perguntas estão ainda adequadamente amadurecidas, mas isso foi antes também, acho que vocês postaram antes da aula passada. Então, será que nós conseguimos estruturar bem as nossas perguntas? Conhecemos os caminhos adequados para responder essas questões? Essas são as dúvidas que eu tenho na minha cabeça em relação ao grupo, em relação a vocês. E aí, eu decidi caminhar juntamente com Isabela, apresentando para vocês 3 principais passos para que a gente possa fazer uma boa estratégia de busca, tá? A primeira é selecionar as bases de dados onde nós vamos realizar essas buscas. Se você entende o conceito da estratégia de busca, se você entende como formular a estratégia de busca, você será capaz de fazer estratégia de busca em qualquer uma dessas bases que vocês estão vendo aí. Cada base dessa, ela tem uma interface diferente, mas a lógica por trás da estratégia, ela é a mesma. Talvez o produto final da estratégia, ele seja diferente em relação ao número de colchetes, de aspas, de parênteses, mas se você sabe usar a lógica, você é capaz de se desenvolver em qualquer base de dados, tá? Então, a primeira coisa para você desenvolver a sua busca é você escolher a sua base. E aqui eu trouxe para vocês bases nacionais e bases internacionais. Isabela? Eu queria saber qual é a diferença, né, de uma base para outra, se tudo que tem uma tem na outra, e se tem alguma, se elas forem diferentes, né, se tem alguma dica para a gente poder escolher a nossa base para a nossa busca. Então, Isabela, por exemplo, a Biblioteca Virtual de Saúde, ela é uma base nacional, certo? E ela comporta algumas revistas e algumas outras bases de dados, certo? Quando eu vou, por exemplo, para a PubMed é como se fosse uma livraria que tivesse vínculos com outras editoras e, por isso, tivesse mais títulos. Então, eu tenho a Biblioteca Virtual de Saúde, que ela tem, vamos dizer assim, conexão com algumas editoras e com algumas revistas, enquanto a PubMed tem com outras, a Medline tem com outras e a Lilacs tem com outras. Nós temos, por exemplo, a Biblioteca Virtual de Saúde, que ela é nacional, mas a gente tem, por exemplo, a Cielo, que ela é latino-americana. Então, a gente pode ter artigos de outros países nessas bases? Sim, mas elas se concentram mais regionalmente os artigos. Isso significa dizer que eu posso ter uma limitação nessa base, em relação à PubMed, em relação ao Scopus, por exemplo. Tá? Então, se você, por exemplo, quer fazer uma revisão sistemática, é importante que você pesquise na maior parte das bases que for possível. Porque pode ser que exista coincidência entre os artigos que tenham em uma base e em outra, mas pode ser também que você tenha artigos na Cielo que não existam na PubMed pela natureza regional da Cielo, ou pela natureza regional do Lilacs, certo? Por exemplo, você quer fazer uma revisão sistemática que envolva a temática do Zika vírus. Muitos artigos produzidos foram publicados em bases que estão indexadas na PubMed, mas tem muitos outros artigos pelo Zika vírus ter uma natureza regional brasileira, que foram publicados em revistas que só estão indexadas em bases latino-americanas ou brasileiras. Então, a escolha da base depende muito do seu tema, mas se você está fazendo uma revisão sistemática, quanto mais bases você investiga, maior chance você tem de resgatar todas as informações, todos os títulos relacionados à sua busca. Tá? Então, por exemplo, quando a gente vê um fluxograma lá de uma revisão sistemática, e você vê lá, não sei quantos mil artigos foram pesquisados, foram encontrados. Aí depois existe um outro quadradinho embaixo que diz assim, ó,
foram removidas as duplicatas. O que são isso? As duplicatas são os artigos que você encontrou, por exemplo, na PubMed, que também estavam indexados lá na Cielo, e que também estavam indexados lá na Cochrane, e que também estavam lá indexados no LILACS, se você escolheu essas bases. Aí, o que seriam 4 artigos se transforma em 1. Aí você fala, ó, depois da remoção das duplicatas, eu tive uma redução de tantos, quer dizer, tinham tantos artigos que eram em comum em todas as bases. Isso é natural também de acontecer. Tá claro? Então, Tá. Então, é por isso que a gente pesquisa em mais de uma base para fazer uma revisão sistemática. Porque, por exemplo, a PubMed, como você falou, ela tem muitas revistas indexadas, revistas internacionais, mas a gente não pode ficar só nela quando vai fazer uma revisão por causa disso, porque pode ter artigos em uma base que seja mais regional e que essa revista não esteja na PubMed e que seja interessante para a minha pesquisa, por exemplo, não é isso? Exatamente. E mesmo que o assunto não seja regional, mas aquela revista só está indexada naquela outra base. Então, você vai perder essa informação quando a gente está fazendo uma revisão sistemática, por exemplo, que é o objetivo de muitas pessoas aqui no grupo, isso não seria interessante, perder essa informação, tá bom? Então, primeiro passo para a nossa estratégia de busca é escolher a base de dados. Aí, só para a gente elucidar o porquê da nossa prática, começar pela PubMed, é porque a PubMed, se a gente entender a PubMed, a gente vai entender as outras bases que elas são mais simples, tá? A gente, em algum momento, se der tempo, a gente vai fazer também a mesma busca em outras bases, para vocês identificarem as diferenças, mas talvez a estratégia que seja mais robusta seja a da PubMed. E também é a que vai resgatar mais títulos, porque ela é a mais abrangente, tá? Ela resgata mais títulos do que as demais. Então, a gente vai fazer o treinamento nela. Ela também tem um sistema de parênteses e aspas, que é um pouco mais complexo que as demais. Então, é nisso que a gente tem que se atentar, e é por isso que a gente vai iniciar a prática pela PubMed, tá? Mas, lembrando que a lógica para todas as bases é a mesma. Se a gente entender a lógica, a gente segue. Então, primeiro, escolher a base. Segundo, é determinar o vocabulário controlado. Então, não é qualquer palavra que a gente coloque que possa resgatar todas as informações relacionadas àquela palavra. Pode ser que eu coloque lá alguma palavra que resgate títulos, uma palavra aleatória, pode acontecer, claro, porque ele vai buscar aquela palavra em títulos e em resumos. Mas o adequado é que a gente utilize o vocabulário controlado. Inclusive, esse vocabulário controlado também utilizado nas nossas palavras-chave, quando a gente está lá escrevendo o nosso paper, no nosso abstract, né? Se a gente usa esse vocabulário, o nosso artigo também será mais fácil identificado para alguém que queira buscar aquela informação relacionada àquele tema. Esse vocabulário controlado, muitos de vocês devem conhecer como DEX, que são os descritores em saúde, né? Então, a Biblioteca Virtual de Saúde, ela traz esses DEX. Então, muitos de vocês querem pesquisar lá qual é a palavra-chave, vai buscar se essa palavra-chave é um DEX. O DEX é a nossa versão latino-americana, né, da Biblioteca Virtual de Saúde. São os descritores em ciências da saúde, DEX. Só que o DEX, ele é um primo irmão, digamos assim, do MESH. Então, o DEX é oriundo do MESH. O que é o MESH? O MESH é o DEX na língua inglesa, né, que tem a ver com a NCBI, que é a livraria da PubMed, tá? Então, o MESH é o vocabulário controlado em inglês, ele que dá origem ao DEX. O que a Biblioteca Virtual de Saúde faz? Ela traduz o MESH para o português, para o espanhol e para o francês. Então, o DEX é o primo irmão do MESH. Se a gente quer pesquisar lá na PubMed, ou se a gente quer pesquisar na Cochrane, a gente vai utilizar sempre os MESHs. Se você vai pesquisar em bibliotecas nacionais, você pode usar o DEX, tá? Nas 3 línguas. Michele, uma dúvida.
Você pode usar o Mesh nas bibliotecas que são latino-americanas, que não seja PubMed. Você pode usar o Mesh, sim. Inclusive, Isabela, por exemplo, a gente está falando que o DEX é a tradução do Mesh, traduzido em 3 línguas, tá? Porque a gente tem as 3 línguas na América Latina também. Francês foi mais recentemente incorporado, antes só era inglês, português e espanhol. Só que quando eu uso o DEX, mesmo nas plataformas que sejam nacionais ou da América Latina, se eu uso o DEX em português, se eu uso o DEX em espanhol, se eu uso o DEX em francês, ou se eu uso o DEX em inglês, que é o Mesh, eu vou ter resgate de títulos em quantidades diferentes. Em que língua que você resgata mais artigos? No inglês. Porque todo abstract, geralmente, você tem, mesmo a revista em português, que publica em português, você tem um resumo e você tem um abstract. Então, você tem um abstract, você tem palavras-chave também em inglês. Então, quando você coloca o descritor em inglês, a gente já fez, né, Vocês podem, gente, fazer isso, tirar essa dúvida aí, pegando o DEX, o mesmo DEX na Biblioteca Virtual de Saúde, nas 4 línguas, e você vai ver que o que te traz maior número de artigos é o DEX em inglês, que é o mesmo Mesh. Entendeu? Mas você pode usar os 3. Os 4, né? Inglês, francês, espanhol e português. Mas o que vai resgatar mais artigos sempre é o inglês. Tudo bem? Isa, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Tem uma dica que você tinha falado em relação a usar o DEX para quem não tem facilidade com o inglês. Tá, eu falo disso daqui a pouquinho, eu só vou falar antes dos... Então, a gente já falou. Sim, tem uma pergunta aqui. A palavra que consta em inglês no DEX sempre bate com Mesh? Sim, porque o DEX, ele é originário do Mesh. Depois, inclusive, eu vou mostrar para vocês que na página do DEX tem um link do Mesh correspondente. Então, ele é originado do Mesh. Então, sempre o DEX vai ter a tradução em inglês, vai ser o correspondente do Mesh. Inclusive com um linkzinho lá para você chegar na página do Mesh pelo próprio DEX. Certo, Alice? Então, eu vou falar dessa dicasinha aí daqui a pouco, tá? Então, a gente tinha falado de 3 coisas que são importantes. O primeiro é você selecionar a biblioteca. O segundo é você selecionar o vocabulário controlado. E o terceiro é a gente utilizar os operadores booleanos. O que são os operadores booleanos? São essas palavrinhas que sempre serão em inglês. Independente se você está numa plataforma brasileira, você está lá na Biblioteca Virtual de Saúde, o operador booleano da Biblioteca Virtual de Saúde vai ser em inglês, tá? Or, and ou not. Todas as plataformas de pesquisa, isso é padrão, tá? Mas que é uma tradução simples, né? Or é ou, and é e not é não. Isso eu acho que é bem simples a gente entender, tá? Michele, normalmente quando a gente vê as estratégias de busca, eu, por exemplo, participei de uma revisão publicada, 2 agora em andamento, e é muito difícil, assim, pelo menos eu nunca vi usar o not. Sempre é and or. Isso. E aí, por que isso? Então, quando a gente está fazendo revisão sistemática, que a gente quer uma busca sensibilizada para resgatar o maior número de artigos, a gente evita usar o not, porque o not pode acabar excluindo um artigo que a gente tinha interesse. Quando é que o not é utilizado? Por exemplo, eu estou fazendo uma revisão sistemática onde eu quero estudar apenas a população adulta. Então, eu posso usar o not, por exemplo, not children, ou seja, eu não quero crianças nessa busca,
tá? Então, a gente pode usar o not para excluir algum grupo que a gente não queira, tá? Mas, como a gente está falando aqui para um grupo que deseja fazer revisões sistemáticas, se a gente quer sensibilizar a busca, se a gente quer o maior número de títulos relacionados àquele tema, o not, a gente pode incorrer no risco de ele excluir alguma coisa que a gente gostaria de incluir no nosso tema. Então, nas revisões, em geral, a gente não usa esse operador booleano, tá? A gente usa mais o OR e o AND. E cada um desses tem uma função específica na nossa estratégia de busca. E isso precisa ficar bem claro para a gente não cometer erros ao longo da nossa busca em base de dados, ok? O OR, ele tem uma função agregadora. Então, quando eu uso um mesh ou um DEX e uso o operador booleano OR e uso outro mesh ou DEX, eu estou reunindo todos os artigos que tenham relação com esses dois termos. Então, eu uso esse operador booleano para somar. Eu agrego todos os títulos que têm relação com o termo e agrego todos os títulos que têm relação com outro termo. Eu somo. Certo? Enquanto o operador booleano AND, ele faz uma intersecção entre os meshes. Por exemplo, eu quero estudar ou buscar artigos que falem sobre hidroterapia em pacientes com AVC. Então, para eu reunir todos os pacientes com AVC, eu vou utilizar AVC, ou hemorragia intracraniana, ou isquemia intracraniana, e vou somar tudo que existe naquela base de dados com o OR relacionado àquele termo, que é o meu paciente, que é o paciente que tem um AVC. Hemorragia intracraniana pode ser, isquemia intracraniana pode ser, AVC pode ser. Tá? Então, quando eu uso o OR, eu reúno todos esses artigos em um bolo. Hidroterapia é outro termo que eu quero usar. Então, eu posso usar hidroterapia, ou exercícios na água, ou exercícios aquáticos, ou terapia aquática. E aí, quando eu uso o OR, eu acabo juntando, agregando todos os títulos e resumos que tenham relação com esses nomes, esses vocabulários controlados que eu selecionei. Então, eu somei. Aí, eu juntei um grupão de AVC e juntei um grupão de hidro. Aí, eu vou fazer grupão AVC e hidro. Então, ele vai fazer a intersecção de todos os estudos que são de AVC e que realizaram hidroterapia. Então, o E faz a intersecção, e aí ele só me traz como resultado pacientes com AVC que realizaram hidroterapia. O E, então, faz essa função de intersecção. Tudo que tem em um mesh, mas que também tem em outro mesh, e esses meshes estão encontrados em um mesmo artigo. Tá claro isso? Isso é muito importante da gente compreender, porque isso vai determinar todo o sucesso da nossa estratégia. O pessoal está dizendo aqui que sim. Então, já temos os 3 elementos. A base, o vocabulário controlado e os operadores booleanos, tá? Então, a gente já está com tudo para fazer a nossa estratégia de busca. Mas aí eu preciso saber se a minha pergunta está bem estruturada. Porque eu vou selecionar os meshes a partir da minha pergunta. E eu não tenho interesse nenhum de falar sobre pergunta hoje, porque vocês já falaram sobre pergunta na semana passada. Só que aí eu fui lá no grupo, se vocês voltarem, vocês vão encontrar esse mesmo texto, copiei de vocês. Eu acho que o professor Rodrigo tinha pedido que vocês postassem cada grupo,
uma pergunta, eu dei uma olhada, olhei, passei o olho, vi até que tem grupo aí que não fez pergunta, o grupo 5 não fez pergunta, então isso ainda não está pronto. Vi que algumas perguntas estão um pouco confusas, e aí eu decidi, tá? Não, aí voltei àquela pergunta, gente, será que estamos sistematizando as nossas dúvidas em perguntas estruturadas? Porque quando eu olhei isso aqui, eu falei, nem todo mundo ainda conseguiu estruturar bem as suas perguntas. Mas isso foi antes da aula da semana passada, eu espero que vocês já tenham evoluído nisso aí. E aí eu selecionei lá, aleatoriamente, o primeiro grupo, tá? A pergunta do primeiro grupo é assim: treino resistido melhora a capacidade de exercício em indivíduos com cardiopatia? Aí eu pensei na estratégia PICO, pensei que eu encontrei aí o paciente, que são indivíduos com cardiopatia. Aí, quando eu pensei na intervenção, eu encontrei o treino resistido. E quando eu pensei no grupo controle, ele não ficou claro, então ele deixou em aberto o grupo controle, pode ser qualquer controle, ou comparação. E quando eu pensei no desfecho, eu pensei em capacidade de exercício, como está aí estruturado na pergunta. Tudo bem? Aí, o que eu fiz para conduzir essa aula, essa prática de estratégia de busca? Eu peguei esses elementos que eu identifiquei nessa pergunta e eu separei assim numa tabela, ó. Paciente, indivíduos cardiopatas, ou era melhor indivíduos com cardiopatia, dá no mesmo. Intervenção é o treino resistido, controle ou comparação não tem, desfecho capacidade de exercício. Vocês concordam com o que eu fiz? Ou alguém quer me corrigir? Pode ser que eu estou errada também. Grupo, lembrando que, como a Michelle falou, né, foi de acordo com o que ela entendeu com o que estava escrito lá. Pode não ser esse o objetivo de vocês. Exatamente. Estou aqui como se eu tivesse feito essa pergunta e estou conduzindo a busca, tá? Aí, gente, eu fui buscar se indivíduos cardiopatas ele é um MESH ou um DEX, tá? Aí eu coloquei cardiopata no MESH, no DEX, desculpa, e eu não encontrei resultado para cardiopata. Fui lá e fiz outra busca com cardiopatia, tá? E eu encontrei 5 resultados para cardiopatia. Na verdade, o DEX é cardiopatias, tá? Também, aí depende do objetivo do grupo, poderia ser cardiopatia reumática, você poderia incluir, dependendo do objetivo do grupo, porque eu não li a metodologia dessa pergunta, né? Podia ser doença cardíaca carcinoide, e aí tem mais outros 2 resultados, e aí o grupo, dependendo de que indivíduos cardiopatas são esses, poderia escolher o DEX que se adequasse. Como eu estava exemplificando, eu só fui atrás de um único DEX aqui, também para a gente não ficar muito extenso, e eu selecionei esse DEX da cardiopatias, tá? Então, aqui do lado, tem um Veja Detalhes, que quando a gente clica, ele vai abrir a página do DEX. Tudo bem? E aqui vocês vejam, ó, descritor em português é cardiopatias. O descritor em inglês é heart disease. O descritor em espanhol é cardiopatias e o descritor em francês eu não vou me arriscar a falar porque eu vou errar, tá? Mas é algo muito parecido com cardiopatia em português. Para quem perguntou, sempre um DEX está relacionado ao MESH? Sim. Olha o MESH aqui. Vocês estão vendo o link que ele me leva direto para o MESH? Esse link me leva direto para o MESH, ó. Então, o DEX sempre está relacionado ao MESH. Se você já soubesse qual era o MESH, ou se você tem algum domínio da língua inglesa, você já poderia ir lá na página do MESH e procurar em inglês. Por quê? O MESH, ele só vai aceitar, a página do MESH só vai aceitar termos em inglês. Se você colocar lá na página do MESH cardiopatias, por mais que cardiopatias seja um MESH traduzido,
Na página do MESH, ele não recebe outra língua, ele só recebe a língua inglesa. Então, essa é a dicasinha que Isabela estava falando. Olha, a gente pode procurar o DEX, que aí a gente vai entrar com as palavras em português, que é mais fácil para a gente, e no MESH, no DEX, a gente identifica o MESH. Então, esse descritor em inglês é o MESH. Olha, se eu colocar esse descritor, eu copiei e colei aqui na página do MESH, e olha, ele é um MESH. Exatamente como está descrito aqui no DEX, em inglês. Então, o MESH é o DEX, só que o DEX está traduzido em 3 línguas latino-americanas, tá? Reparem só mais uma coisa, ó, que quando eu abri o MESH, desculpa, quando eu abri o MESH, ele traz logo abaixo do termo uma descrição do que esse MESH representa. Essa mesma descrição está em português ipsilítrico, que é a traduzida. Até a caixa alta, ó, heart, coração. Até a caixa alta, ela é igual, tá? Então, aí por aqui é que esse grupo vai ter que avaliar se esse MESH satisfaz, ou esse DEX, satisfaz aquilo que o grupo está buscando. E ele poderia abrir os outros DEX para ver se aquelas descrições também correspondem àquilo que eles estão buscando. Nesse exemplo aqui, eu só estou utilizando um DEX ou MESH, que é cardiopatias, tá? Como a gente vai fazer uma prática na PubMed, então os termos todos que eu usei foram termos em inglês, tá bom? Porque a PubMed só vai aceitar MESH e o MESH só aceita termos em inglês. Tudo bem? Então, aqui vim e achei o MESH. Uma coisa, Isa? Não, eu só ia falar assim, porque às vezes quando a gente está começando, bota a palavra no DEX ou no MESH e ela não aparece nenhum resultado, às vezes a gente entra em desespero, fala, meu Deus, não tem nenhuma palavra para isso, essa palavra não é um descritor, como é que eu vou achar? E aí uma dica é tentar todas as palavras que são parecidas, que envolvem aquele tema. Por exemplo, a professora Michelle botou a primeira, não achou nenhum resultado, mas depois ela tentou cardiopatias e foi. Exatamente. Então, não entrar em desespero e, aos poucos, procurando que uma hora aparece. Tem palavra para tudo. Tem para quase tudo. E se não tem, a gente tenta algo que possa abarcar. Por exemplo, tem alguns tipos de exercício que às vezes não tem descritor para ele. Mas você vai tentar algo que comporte, por exemplo, aí você usa o termo mais abrangente exercício, porque esse termo vai trazer tudo que estiver relacionado ao exercício e depois na sua busca você vai selecionar o tipo de exercício que você deseja que não tem um descritor. Então, você pode, nessa hierarquia, usar algo que seja uma palavra que possa comportar essa palavrinha que você esteja buscando, mas que você não encontrou como descritor, como MESH. Tá? Bom, nós estamos falando também em sensibilização de busca. O que é sensibilização de busca? Eu quero, principalmente se eu estiver fazendo uma revisão sistemática, eu quero que o maior número de artigos que eu puder sejam resgatados para que eu não perca nenhuma informação, para que nenhuma informação fique de fora. Muitas vezes, o professor Mansueto, ele é mestre nisso. As revisões dele são sempre bem-sucedidas porque ele sempre encontra os artigos que a maioria dos outros não encontrou. Então, às vezes, a gente tem uma revisão já publicada em 2021, com 15 artigos, e a gente consegue publicar a mesma revisão no mesmo ano, porque a gente conseguiu 20, 25 artigos. Então, veja que esse é o pulo do gato para você ter uma revisão que conseguiu comportar, né, a maior parte da literatura. Então, é você pesquisar em várias bases e você sensibilizar a sua busca. E como é que você sensibiliza a sua busca? Usando, além
do DEX ou além do MESH, você utilizar esses termos alternativos, chamado termos alternativos pelo DEX, e chamado entry terms em relação ao MESH. Que se eles têm algumas pequenas diferenças, os meshes têm mais entretermos do que o DEX, tá? A quantidade é maior, e às vezes, pela questão da tradução, eles são um pouco diferentes, tá? Mas se eu estiver usando lá a base da PubMed, eu vou usar esses entretermos para sensibilizar minha busca, e se eu estiver utilizando as bases aqui com descritores em português, eu vou utilizar esses termos alternativos para sensibilizar a minha busca. São termos relacionados, é como se fossem sinônimos, mas eu vou exemplificar para vocês e vocês vão ver que às vezes eu consigo dobrar a quantidade de títulos encontrados quando eu utilizo um termo alternativo a mais. Tá claro isso? Então, vamos lá. Peguei aquele meu quadrinho que eu fiz lá a partir da minha pergunta, e aqui no grupinho paciente, olha, eu coloquei o MESH e coloquei aqueles entry terms relacionados ao MESH. Se vocês forem olhar, eu só copiei esses aqui e colei aqui. Tudo bem? Aí eu fui lá buscar o MESH para treinamento resistido, encontrei o MESH para treinamento resistido e encontrei todos esses entretermos para treinamento resistido. Pulei controle que eu não tenho ou comparação e o desfecho que eu supus, né, pela descrição, capacidade de exercício, tive até alguma dificuldade para encontrar, mas a descrição do exercise tolerância, para mim, bateu com o que o grupo estava buscando, mas aí o grupo vai avaliar isso depois, eu estou tomando isso só como exemplo. E veja, ó, exercise tolerância tem apenas um entretermo. Eu tenho aqui alguns entretermos para heart disease, eu tenho vários entretermos para resistance training, e eu só tenho um entretermo para tolerância exercise. Na prática, vocês vão ver que eu vou colocar lá e vocês vão identificar que só existe um termo. Então, Xênia, a Xênia está perguntando, devemos usar sempre todos os termos, mesmo que sejam parecidos? Xênia, eu vou exemplificar aqui, você vai ver que, por exemplo, esse exercise tolerância, a gente conseguiu dobrar a quantidade de títulos quando a gente usou o tolerance exercise. É uma coisa incrível. Sensibiliza demais a busca. Você quer abarcar toda a literatura, você precisa usar os entretermos, tá? Vamos lá, então. Como é que eu vou fazer minha estratégia? Cada qual no seu quadrado. Eu vou, então, primeiro agrupar todos os termos relacionados a paciente. Depois, eu vou agrupar todos os termos relacionados à intervenção. Se eu tiver comparação controle, eu vou agrupar todos os termos relacionados à comparação e vou agrupar todos os termos relacionados a desfechos. Chamando a atenção aqui o seguinte, que esse grupo, que é o grupo 1, que trouxe essa pergunta, ele só colocou um desfecho. Mas tem grupo que coloca vários, força muscular, marcha, qualidade de vida. E aqui em desfecho, eu colocaria todos os desfechos agrupados aqui nessa mesma coluna, para usar o mesmo operador booleano, para formar um grupão, ok? Então, o pulo do gato, gente, está aqui. Se você não prestou atenção na aula até agora, se atente nesse momento, que é o uso do operador booleano. Veja só. Então, eu queria formar um grande grupo com todos os termos relacionados a heart disease, que no DEX é cardiopatias, que é o grupo de paciente, tá? Então, todos os termos, ó, eu fiz a minha estratégia de busca usando OR. Heart disease, or cardiac disease, or. Aí você vê que a diferença é um plural, a substituição do heart pelo cardíaco, que são todos sinônimos, tá? Veja aqui uma coisa, ó. Quando eu usei apenas o mesh heart disease,
eu resgatei 1.163.042 artigos. Fiz uma busca simples, usei Hertz como mesh, e eu resgatei 1 milhão. Quando eu sensibilizei a busca com o mesh e com mais todos os outros termos relacionados, a minha busca sensibilizou mais ou menos outros 300 mil títulos. Em uma estratégia de busca feita com todos os acrônimos PICO e seus meshes, conseguimos apenas uns 4 ou 5 artigos. Em outro momento, fizemos uma busca simples e encontramos quase 20 artigos. Pode acontecer, Elielto, assim, mas eu acho muito difícil. Aí você precisa rever os que você fez. Seria bom também se ele abrisse o áudio e explicasse direitinho como é que foi. Porque se for depois de botar todos os operadores booleanos, pode ser que dê diferença mesmo, né? E aí, talvez, será que esses 20 artigos realmente correspondem à busca? Será que todos eles ingressaram na pesquisa? Né? Então, tem isso também. Mas a gente pode deixar para abrir daqui a pouquinho, para eu não perder a linha do pensamento. A gente só finaliza aqui, que eu já estou finalizando os slides, e aí depois a gente pode abrir, certo, Elielto? Então, pode ser, Elielto. Então, pode ser, Elielto, que você resgatou 20 artigos, mas será que todos eles correspondiam realmente à sua busca? É uma pergunta, não sei, tá? Aí, gente, peguei o outro grupinho, intervenção. Fiz a mesma coisa em intervenção, ó. Juntei o mesh com todos os entretermos, com OR. Juntei outro grupo de exercício resistido, um grupão de exercício resistido. Mais uma vez aqui para exemplificar. Resistência training, eu resgatei 9.680. Quando eu usei todos os entretermos, eu sensibilizei a minha busca para quase 45 mil. Então, aumentei em 5 vezes a quantidade de artigos que eu poderia ter sobre exercício resistido na PubMed. E, por fim, tolerância ao exercício, certo? Que quando eu usei a Oceania Exercise Tolerance, eu resgatei 13 mil títulos, mas quando eu coloquei um termo a mais, eu tive o dobro. Um termo a mais me traz o dobro, praticamente as palavras invertidas na ordem, eu tenho o dobro de artigos, tá? Mi tá pedindo para ocultar essa caixinha embaixo que tá tampando a água. Ai, desculpa. Pronto. Aí uma dúvida que eu tive agora, né? Tô fazendo esse grupo, por exemplo, vai fazer essa revisão. E aí, com esse tanto de resultado, 1 milhão de artigos, 1.500.000 em um, 44 mil em outro. Como é que fica isso? Eu vou ler todos esses artigos? Você está querendo ler 1 milhão de artigos, Isabela? Eu não. Eu quero um jeitinho para mim não ler todos esses artigos. Olha, a gente está aqui falando, desde sempre, que o operador booleano O, ele tem essa função de juntar tudo que tem relação àqueles termos que são semelhantes, que são sinônimos. Então, o O, ele tem essa função agregadora, tá? A gente fez, então, o O para cada grupo do acrônimo PICO, tá? Exceto controle, porque não estava descrito na pergunta, ok? Vamos lá. Agora chegou a hora de eu usar o AND para fazer a intersecção, tá? Por quê? Eu já reuni o grupo cardiopatia, que tem 1.500.000, que você está assustada. Eu já reuni o grupo exercício resistido, que tem 45 mil, e reuni o grupo tolerância ao exercício, que tem 25 mil. Só que agora eu só quero recuperar os títulos que sejam relacionados a indivíduos com cardiopatia, que fizeram exercício resistido e que mensuraram um desfecho relacionado à tolerância ao exercício. Então, eu preciso de uma intersecção. Quando eu preciso dessa intersecção, então aí eu vou utilizar o operador booleano AND. Veja, ó, vou voltar aqui rapidinho para vocês verem. Que na PubMed, a minha estratégia de busca para pacientes cardiopatas ficou essa aqui embaixo. Essa completona aqui embaixo, cheia de parênteses. A de treinamento resistido ficou essa aqui, bem grandona, que tem um monte de parêntese.
E a minha de tolerância ao exercício ficou essa aqui pequenininha, porque eu só tinha 2 termos, tá? Então, quando eu uso o AND, a própria PubMed me ajuda a fazer isso, tá? Com EdQuery. E aí eu consigo juntar todas elas, tá vendo? Doença cardíaca, AND, treinamento resistido, AND, tolerância ao exercício. E o AND vai fazer a intersecção, e quando eu tinha lá 1.600.000 artigos separadamente, quando eu faço essa intersecção, olha a mágica, eu encontrei nesta base 373 artigos. Então, você não vai precisar ler 1 milhão. Você vai precisar ler títulos e resumos de 375 desta busca na PubMed. Obrigada ao Grupo 1 pela pergunta, que nos ajudou a exemplificar esta aula. Vamos treinar? Gente, agora é o momento, se ficou alguma dúvida. Ou então, quando a gente for fazendo a prática e for surgindo as dúvidas, vocês podem ir falando também. Talvez agora a gente podia abrir o espaço se ele quiser fazer alguma consideração. Elielto, fique à vontade. Então, vamos lá? Bom dia. Bom dia. Micael falando aqui. Oi, Micael. Eu queria abrir uma discussão sobre essa questão do MESH e do DEX. Eu tenho trabalhado com revisão sistemática e cada vez menos eu tenho me preocupado com essa questão de seguir o MESH, porque às vezes eles me atrapalham mais do que me ajudam. Assim, talvez pelo tema que eu estudo, né, que talvez não tenha os meshes bem definidos, mas eu percebo na literatura também que as revisões, elas não descrevem assim, nós usamos o mesh tal, elas falam os descritores, né, e será que realmente seria necessário se preocupar tanto com o mesh? Será que se a gente não identificar as palavras-chave, né, mais frequentes na literatura, e partir direto para uma busca, a gente não conseguiria economizar tempo? Ô, Micael, ótima questão. Isso, para um pesquisador experiente, né, isso é algo que, sim, você pode fazer. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 revisões com uma intervenção específica chamada Whole Body Vibration. E o Whole Body Vibration não é um descritor. Como é que você faz? Não tem mesh. E se não tem mesh, também não tem DEX, tá? Então, eu coloco a palavra pura, o Whole Body Vibration. E vai me resgatar artigos, como o Elielto também trouxe aqui algum exemplo, tá? Existem meshes que já são muito bem definidos, e o mesh, inclusive, ele tem uma história de quando ele foi introduzido, de antes desse termo existir, qual era o termo anterior utilizado, que pode também sensibilizar a busca. E existem muitos estudos que são novos, que talvez ainda não tenham mesh, como você está falando. Então, você pode utilizar o termo que você está vendo nos outros artigos que publicam sobre aquilo, os descritores desses artigos, sim, você pode. Não tem nenhum problema, tá? De modo geral, a gente vai utilizar o mesh, a gente tem mesh para a maioria das coisas, tá? Na fisioterapia já existe uma grande ramificação, a eletro também já tem uma grande ramificação, então a gente está percebendo que o mesh, ele está em constante inovação. Então, tem muita coisa que é recente, por exemplo, o Whole Body Vibration é coisa de menos de uma década. Talvez eles ainda não se atentaram, talvez a gente precise mandar um e-mail para atualizar o mesh, porque o mesh é vivo, o DEX é vivo, é algo que está sofrendo alterações constantes. Então, sim, se eu não encontro um mesh que corresponda, eu posso usar o termo livre e tenho sucesso também na minha busca. Tudo bem?
Olha, Thalita está falando assim, eu posso utilizar a estratégia de pesquisa de um artigo de referência com tema parecido com o meu para direcionar minha pesquisa? Sim, porque, assim, inclusive as revistas, saber estruturar uma estratégia de busca para quem está fazendo revisão sistemática é fundamental, porque você precisa divulgar a sua estratégia de busca. É ético que você divulgue a sua estratégia de busca. Em geral, a gente publica na nossa base principal, mas os editores já estão nos pedindo para a gente colocar as estratégias de busca de todas as bases que a gente realizou. Para transparência, para que os outros autores que queiram reproduzir o trabalho possam usar a estratégia de busca. Então, sim, Thalita, você pode usar a estratégia de busca. Agora, não significa dizer que aquela estratégia seja a melhor estratégia, só significa dizer que é a estratégia que ele usou para encontrar os resultados daquele trabalho. Mas se for algo parecido, geralmente vem material suplementar, tá? Geralmente apresenta a estratégia da PubMed, mas os editores já vêm pedindo para colocar as outras estratégias, e sim, você pode utilizar e vai resgatar os mesmos artigos que aqueles autores encontraram. Michele, bom dia. Bom dia. Posso Tudo dar... bom? Tudo bem. Gostei muito de como você trouxe a explicação. Eu compreendo que Mikhail questionou aí, mas acho que é isso mesmo que você colocou, né? Para quem já é experiente, para quem tem um conhecimento técnico e científico da área, é mais fácil da gente pensar os termos sem buscar o MESH e o DEX. E aí eu queria deixar, na verdade, uma sugestão. Quando a gente pensa, né, em fazer uma pergunta clínica, que você pensa nos termos a partir do acrônimo PICOT, já existem outras revisões, né? Então, doenças cardiopatas, que eu acho que foi o termo que você utilizou, já existem outras revisões utilizando esse termo. Então, uma boa dica é você ir nessas revisões e observar quais foram os termos que eles utilizaram, quais foram as estratégias de busca. E o melhor ainda é se existir uma revisão Cochrane, porque você pode, inclusive, vou falar sobre uma revisão sobre intervenções com dor lombar. E na Cochrane tem uma revisão que utilizava esse grupo de termos para dor lombar. Então, vou utilizar essa mesma estratégia da Cochrane, você referencia, inclusive, nos seus métodos. Você pode referenciar que você utilizou essa estratégia e aí você vai fazendo as combinações, né? Mesmo que não sejam os mesmos grupos. A da Cochrane era sobre pilates e o que eu quero fazer é cinesioterapia, mas ambas eram para dor lombar. Então, eu pego esse termos de buscas da dor lombar. Também é uma boa dica para quem está começando, né? Que não sabe assim, por onde eu começo, por onde eu vou. E outra dica também... que você pode colocar nos métodos também, é que vocês buscaram descritores ou artigos em revisões pré-existentes, né? Você coloca isso lá. Então, são só algumas sugestões aí para somar a aula da Michele. Muito obrigada. Inclusive, tem uma pergunta da Regina aqui que eu vou deixar em aberto para o grupo. Quando a população não tem um termo que a abrange totalmente, podem ser utilizados termos com o booleano AND. O booleano que a gente, por exemplo, eu falei, gente, eu não sei se a intenção do grupo era cardiopatias, porque eu tenho outros grupos aqui, eu tenho cardiopatias reumáticas, por exemplo. Aí eu quero usar esses dois termos. Eu vou agregá-los com o AND. Então, o pessoal está falando Thalita aqui... perguntou se seria O, Xênia falou que é O, Michele então, também. Então, quando eu quero um mesmo grupo, se eu quero unir todos os títulos relacionados àquele grupo, o operador que eu uso é o OR, tá? Não é o AND. O AND é para fazer intersecção. É esse termo e esse termo. Um artigo que tenha os dois. No caso, quando a gente quer ampliar a busca, o termo não está definido, mas diz
é relação a um elemento do acrônimo PICO. Naquele elemento, tudo que tiver relacionado àquele elemento, eu vou sempre usar o OR, tá, Regina? Então, a galera aí acertou na pergunta. O MESH é um ótimo ponto de partida, mas alguns ficam neuróticos quando não encontram MESH, sim. Outro exemplo aqui, ó, Micael, a hydrotherapy é um MESH, tá? Mas a maioria dos títulos e muitos estudos utilizam outro termo, que é o Water-Based Therapy, ou Water-Based Exercise, que não são MESH, e não são entretermos. Mas aí, como eu sou da área que eu costumo ler e que eu sei, na minha busca, sempre esses Aquatic Therapy, Aquatic Exercise, Water-Based Exercise, Water-Based Therapy, sempre, apesar de não serem MESH nem entre termos, mas como eu sei que eles aparecem demais como termos utilizados ao invés de Hydrotherapy, então eu acrescento esses termos que eu já conheço na minha busca, tá? Não, como eu disse, o Whole Body Vibration, que é plataforma vibratória, não tem MESH. O que eu uso? O termo relacionado. O Whole Body Vibration, tá? Ou Whole Body Vibration Training, aí eu vou vendo nos artigos já publicados quais são os termos, e utilizo esses termos, tá? É isso mesmo, você tá certo. Oi, bom dia. Queria fazer uma pergunta. Aqui é a Isis. Oi, Isis. Oi. Michele, obrigada pela aula, você realmente é muito didática. Eu concordei com o Micael, eu entendi o que ele quis falar, e no curso que eu fiz sobre revisão, o professor bateu muito nisso, e eu me lembrei da graduação, que existia, na graduação foi ensinado que tinha que ser MESH e DEX. E aí ele traz que não tem que ser, mas você vai fazer a busca, mas se sua pergunta de pesquisa não tem um descritor ainda, você vai utilizar a palavra que está sendo mais utilizada nos artigos, sim. E aí ele trouxe uma informação que eu também não sabia, que era só vira MESH depois de muitas publicações. Então, Zika vírus, provavelmente hoje é um MESH, porque houveram muitas publicações. Mas Covid, rapidinho. não tem muito. Não tem tantas publicações. A gente tem muita publicação sobre Pilates, mas não o suficiente ainda para ele ter virado um MESH. E o professor fez uma revisão, esse professor da revisão, de curso de revisão sistemática, ele fez uma revisão sobre faixa elástica, e aí não é um descritor. Então, não tem ele frisou muito isso, que não tem problema. É um assunto, né, uma intervenção, onde não tem um número de publicações suficientes ainda para serem identificados como importante a ponto de ser um MESH. Exatamente. E aí ele me trouxe uma informação, eu queria saber o que vocês acham também. Não utilizar uma dica para seu artigo ser mais facilmente encontrado é você não utilizar nos descritores do resumo palavras que já estão no título ou no próprio resumo. Vocês utilizam essa estratégia? Eu, em geral, utilizo o MESH. Entendi. Por exemplo, utilizando o MESH. Eu publiquei recentemente 2 revisões sobre hidroterapia. Apesar de a hidroterapia ser um MESH, o termo que eu utilizo no artigo não é hydrotherapy, como eu disse, é water-based exercise, porque a maioria dos ensaios identificam esse como termo, e não hydrotherapy. Só que no meu descritor, lá no meu keywords, eu utilizo o MESH hydrotherapy. Apesar, então, do termo que eu utilizo durante todo o corpo do texto ser water-based exercise, o meu descritor, eu priorizo usar o MESH, porque eu acho que isso pode ampliar a capacidade até de busca de quem estiver, porventura, usando o MESH. Então, vocês usam basicamente a mesma estratégia. Ou seja, eu falo sobre mobilidade. Então, pode ser que no título do meu artigo tenha a palavra mobilidade e eu utilize como um descritor um MESH, porque mobilidade não é MESH.
mas é Isso o que eu que pensei. diz no meu artigo, é o que fala mais, é o que eu vou utilizar como o racional principal da minha revisão. Mas eu vou utilizar nos descritores um mesh, ou seja, é uma estratégia, né? Você utiliza um descritor, um que não é descritor, um entertermo, ou uma palavra muito utilizada no título, mas nos descritores você usa mesh. Então, termina que realmente é uma estratégia muito utilizada pelos pesquisadores, né? É ainda mais a nossa área que a gente tem um pouco mais de dificuldade em ter essa indexação dos meshes, né? Eu acho que para a medicina é mais fácil, talvez eles tenham muito mais termos relacionados à área deles, e a gente ainda, para algumas intervenções, principalmente as que são mais novas, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Então, Thalita está aqui perguntando se ela, por acaso, não encontrar o mesh, se você pode descrever no corpo da sua metodologia o termo que você utilizou, o principal termo. Você não precisa colocar a estratégia inteira, você coloca o principal termo e diz que toda a estratégia está no anexo ou no material suplementar tal, e aí o leitor interessado, ele vai buscar esse material. Você não precisa expor toda a sua estratégia lá. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma consideração. Vamos começar a prática e aí vai tirando as dúvidas ao longo do... que já são 10h13. Pronto, então vamos lá, né? Eu tô compartilhando a tela, ainda tô, né? Peraí, deixa eu só ler o que o Jefferson falou. Uma vez assisti um pesquisador de revisões sistemáticas falando que a maioria da literatura internacional não publica os meshes nos artigos. Então, é sempre bom procurar antes quais termos são usados naquela temática para você usar, sim, esse termo na revisão. Como o Micael falou, o mesh é o nosso ponto de partida. Eu uso nas minhas estratégias de busca os meshes, mas uso também, tá? Os termos que estão relacionados, que eu já conheço, de todas as leituras prévias que a gente fez antes. Inclusive, Isa, Flora, Lucas estão fazendo uma revisão, por exemplo, que a gente teve alguma dificuldade, que foram com um grupo de infecções congênitas, então a gente não tem um mesh para isso. A gente foi catando vários meshes e colocando OR entre eles, e utilizando termos que a gente já tinha visto em outras literaturas, porque para infecções congênitas a gente não tem um mesh. Tem algum problema nisso? Não. A gente foi buscar outros meshes que estavam relacionados para cada uma das infecções, e fomos usando outros termos também que, na nossa prática, a gente visualiza nos artigos. Então, não precisa, gente, eu estou aqui partindo do mesh, mas não é uma obrigação usar um mesh, principalmente quando você não tem um mesh correspondente ao seu grupo de paciente intervenção. É um ponto de partida, é um norteador para vocês. Eu, geralmente, busco o mesh. Não encontrando o mesh, eu vou verificando essas outras alternativas que a gente foi discutindo aqui. E sempre a gente tem tido sucesso nas nossas buscas, tá? E foi uma coisa... Pode falar. Foi uma coisa que foi discutida também ao longo desses dias sobre revisão, que a gente tem falado que é sempre bom ter no grupo, né, de revisores, dos elaboradores da revisão, alguém que tem expertise na área. Porque aí tudo isso facilita encontrar as palavras, facilita formular a pergunta, saber o que tem na literatura. Então, é sempre bom consultar alguém que tenha expertise na área. Que aí facilita em todas essas questões. Como eu acho que foi Micael que falou, uma estratégia toda certinha com o operador booleano e tal, e eu resgatei pouco artigo, e quando eu fiz uma busca mais livre, eu encontrei mais artigos. A gente também utiliza isso, tá, Micael, no nosso grupo, e além da gente usar as bases já, a gente busca Google, ResearchGate, a gente faz busca em tudo que a gente puder para a gente coletar o máximo de informação possível, né? Então, a gente usa várias estratégias para conseguir o máximo de títulos que a gente puder para aquela revisão, e isso tem dado certo, pelo menos no nosso grupo. Que bom que você não está
usando, não está muito de olho no Mesh, que também suas buscas estão dando certo. Sucesso aí na sua estratégia. Os editores não questionam você sobre isso? Se existe já um Mesh ou outro vocabulário controlado? O que você diz para a gente? O que os editores têm observado da sua não utilização do Mesh? Oi, Michele. Oi. No início, eu ficava bem preocupado com essa questão do Mesh, realmente. Eu sempre procurava utilizar o Mesh lá correspondente, mas até lendo os estudos, né, da minha área, no caso, eu vejo que o pessoal não reporta o Mesh e comecei também a não me preocupar muito. E aí, os editores não têm questionado essa questão do Mesh. Eu acho que os editores se preocupam mais com a questão do erro fatal de deixar passar artigos, né? Assim, se você deixar passar o artigo que seria legível e você não incluir, aí acho que o problema é bem grande, né? Mas a questão de usar ou não o Mesh, eu acho que o Mesh é um ótimo norteador para iniciar as buscas. Ô, Micael, só uma curiosidade. Qual é a sua área? Prescrição de exercício resistido. Mais especificamente, exercício com restrição de fluxo sanguíneo. Então, é necessidade. Oi? Tá cortando o seu áudio, Michele. Tá travando só para mim? Não, tá travando mesmo o áudio dela. Eu acho que pode ser na internet, só um minuto. Pronto, deu uma melhorada. Beleza. Tem uma pergunta de Rodrigo, que nós não sabemos se é Rodrigo. Pergunta, sugestão. É isso, JP. Eu utilizo, como eu estava dizendo antes, eu utilizo o Mesh e utilizo os termos que eu identifico nos artigos que eu vejo. Eu utilizo as duas estratégias, combinando tudo com OR, lembrando só isso. Eu preciso só combinar com OR para o mesmo grupo do elemento do acrônimo. Mas eu utilizo. Se não tiver Mesh, eu uso os termos que eu já vislumbrei na literatura. E se tiver o Mesh, e eu ainda assim achar que não resgatou, que não pode resgatar porque existem outros títulos com outros termos, eu utilizo o Mesh e utilizo os termos. É isso mesmo. Nada de professora chique, vem. Então, gente, aqui a gente tem um corpo, né, heterogêneo de pessoas. Eu já vi que a gente tem um monte de gente experiente aqui no grupo, isso é muito bom pela troca. Só que talvez essa nossa prática seja necessária porque temos também outras pessoas que talvez não tenham tanta experiência quanto os demais. Então, por isso, a gente achou válido realizar, assim, alguma demonstração prática. Tudo bem? E aí, eu vou utilizar o mesmo exemplo que nós utilizamos na apresentação, tá? Os mesmos termos, para realizar a busca e ver na prática como eu faço isso dentro da plataforma. Tudo bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, como eu falei, talvez para facilitar, pelo DEX. Tá? Então, eu coloco minha barra aqui de história, já fica gravada a página do DEX, mas quem não sabe, é só colocar DEX no Google que vai aparecer. Eu já vou logo aqui na cardiopatias, e eu vi que alguém do grupo, acho que foi a Lorena, disse que eram indivíduos cardiopatas hospitalizados, mas isso não tinha ficado claro na pergunta, então por isso eu deixei ela ampliada, mas aí vocês podem depois filtrar aí a busca de vocês, tá bom? Então, quando eu clico aqui em cardiopatias, eu trago... naquele que eu tinha 5, eu tinha colocado só cardiopatia, e ele trouxe mais. Como aqui eu coloquei cardiopatias, que eu já sei que é o termo, ele trouxe 2 envolvendo cardiopatia congênita. Quando eu abro em Veja os Detalhes, tá? Eu tenho tudo relacionado a esse descritor aqui, ok? Inclusive, eu tenho aquele conceito, tá? Eu tenho os entretermos ou termos alternativos,
e eu tenho aqui a tradução nas 4 línguas. Eu também tenho o link que me leva ao Mesh. Ele não me leva àquela página do Mesh, onde eu vou ver todas as informações do Mesh, mas ele me diz que é um Mesh, ó. Ele me leva, tá? Para me dizer que ele é um Mesh. É um outro estilo de página, que não é a do Mesh convencional, tá? Mas que traz as informações dele. Então, só para a gente ver que ele é relacionado. Ele me diz também da data, quando esse Mesh ele foi introduzido, quando ele foi revisado. E ele traz, inclusive, a estrutura hierárquica, tá? Cardiopatias, ele está dentro de um grupo de infecções, dentro de um grupo de doenças cardiovasculares, e cardiopatias envolve todos esses outros meshes aqui embaixo, ou decks aqui embaixo também, tá? É a estrutura hierárquica. Então, eu já vi que o mesh, que é o mesmo descrito em inglês, eu vou copiar, vou abrir a página do mesh para vocês verem. Quando eu coloco o termo, então ele já vai me trazer alguns termos, alguns meshes relacionados, tá? São 9. Mas eu vou buscar como exemplo esse primeiro mesh aqui. É o Heart Dizzy. Deixa eu apagar aqui. Gente, quem conseguiu pegar o computador, tá conseguindo fazer junto? Essa parte aí já vamos começar a fazer a busca, né? Sim. Tudo bem? Podemos ir? Gente, a gente pode ir adicionando aqui vários meshes, tá? Eu posso adicionar aqui, por exemplo, adicionar esse mesh na construção e adicionar outro mesh com end. E assim eu poderia colocar aqui o mesh de exercício resistido, e assim eu poderia colocar o mesh de tolerância ao exercício. Só que a gente está querendo fazer uma busca um pouco mais sensibilizada, né? Lembra que a gente falou que além dos meshes, a gente vai utilizar os entretermos para sensibilizar a nossa busca? Então, eu vou abrir aqui uma página da PubMed, para vocês verem como eu faço. Aqui eu posso fazer uma busca simples, tá? E nesse link, todas as plataformas de busca têm essa opção de busca avançada, onde você pode lá elaborar a sua estratégia de busca, que você já planejou antes, tudo bem? Percebam que eu estou aqui logada com o meu e-mail pessoal do Gmail mesmo. Então, a PubMed, ela me permite um login, tá? Com o meu e-mail, você não faz uma senha própria, a senha que você usar da sua própria conta, no caso aqui ele dá algumas opções, eu utilizei a minha conta Google, e aqui dentro, tudo que eu salvo na PubMed, de todo o histórico que eu já fiz, que eu decidi salvar de estratégias de busca, eles estão guardadinhos aqui na minha página, depois eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, quando eu clico aqui em Advanced, ele me traz para essa página, onde eu posso colocar o termo, e aqui do lado eu posso ir adicionando esse termo com aqueles 3 operadores booleanos que nós conversamos, tá? Eu, como gosto de usar o mesh, mas isso aí é uma questão pessoal para aqueles que não gostam de usar o mesh ou preferem usar de uma outra maneira, podem fazer como pretendem, tá? Mas eu gosto de, como eu utilizo o mesh, utilizar o mesh e identificar que esse termo é o mesh. Então, nessa construção aqui, ó, quando eu já sei que Heart Dizzy é o mesh. Então, eu venho adicionar a construção e ele vai já produzir para mim essa palavra que é o mesh, Heart Dizzy, entre aspas, e na frente, com colchetes, ele já coloca que esse termo é o mesh. Então, eu copio, venho na minha busca avançada. Gente, lembrando, tá? Cada um pode fazer de um jeito. Eu estou mostrando como eu faço, ok? Então, eu coloco aqui, identifico que esse termo é um mesh e adiciono com OR. Por que eu vou adicionar com OR? Porque eu já sei que Heart Dizzy
tem outros entretermos que podem sensibilizar a minha busca, como eu mostrei lá naquela estratégia na aula do PowerPoint. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui, um por um, e vou trazer na minha busca e adicionar com OR. Eu trago aqui na minha busca e adiciono com OR. Ponho aqui em cima, adiciono com OR. E vocês vão vendo que aqui embaixo, ele vai formulando a estratégia com um esquema de parênteses que é próprio da PubMed. Se a gente for fazer isso na Biblioteca Virtual de Saúde, são parênteses simples para cada termo. Se a gente for fazer isso na Cielo, são parênteses simples para cada termo, tá? A PubMed, ela vai fazendo uma série especial de parênteses aqui, conforme o número de termos que você vai adicionando, tá? Por isso que antes até, eu fazia, não sei se Marcelo lembra, eu fazia no Word, eu copiava tudo, colocava tudo entre parênteses com um comando simples lá, do substituir, e colocava isso na estratégia de busca. Só que depois... Lembro sim, Michele. Você lembra? Você fazia, acho que nas primeiras aulas você fazia dessa forma, muito legal. Eu fazia dessa forma. Só que depois eu fui vendo que daquela forma, para substituir os parênteses, não casava com Inclusive, eu aprendi num curso de revisão sistemática também aquela estratégia. Achei legal, achei que era mais fácil. Só que depois eu falei assim, eu vou fazer uma comparação de fazer essa substituição de parênteses simples com a montagem da estratégia na página Advanced e a sensibilidade, quando a gente faz montando palavra por palavra aqui, é maior. Eu percebi isso, tá? Então, por isso que eu deixei, já tem quase um ano, de fazer aquela estratégia que eu, lá no Word, transformava tudo em parêntese, que serve para Biblioteca Virtual de Saúde, serve para Cielo, mas aqui na PubMed, a busca não é tão sensível, porque aqui eles têm um esquema de parêntese que é próprio deles e que isso torna a busca diferente, tá? Então, eu já fiz a comparação e já vi isso. Então, por isso que agora, eu sei que dá trabalho, e eu venho aqui de um em um, gente, ó, colocando, tá? Mas eu vou mostrar para vocês também que para quem está acostumado a fazer as revisões... Ô, Bela, caiu aqui no meu celular, eu não tô vendo o chat, tá? Então, você pode ir me sinalizando. E o pessoal também pode abrir o áudio. Vocês vão ver, por exemplo, se eu sou muito acostumado a sempre estar buscando coisas relacionadas a cardiopatias, então, vou mostrar para vocês como eu não preciso estar fazendo sempre a mesma estratégia, tá? Então, eu vim aqui e utilizei, ó, a minha última... o meu último termo alternativo, e eu criei uma outra estratégia. Veja que aqui no início dessa estratégia, ó, eu tenho uma série de parênteses, e também cada palavrinha, ela tem um parêntese adicional aqui, certo? E o último só que é parêntese simples. Então, para não errar na confecção dos parênteses, eu faço um por um, e venho pesquisar, e ele já me leva para a página da PubMed. Olá, com 1.400.000 artigos que a gente tinha visto lá no slide, tá? Aí, eu sempre estou pesquisando os meshes relacionados a cardiopatias. Então, o que eu faço? Eu já posso salvar essa estratégia para não ter que ficar fazendo isso sempre. Então, eu venho aqui e crio um alerta, ó, gente. Coloco aqui o nome. Só um minutinho. Pessoal, estão conseguindo acompanhar? Positivo. Então, eu vou criar Vamos lá, pode continuar, Michele. Eu vou criar um nome aqui para essa busca. Cardiopatia GPF, tá? Aqui ele está me perguntando se, para essa busca, eu quero que tenha alertas mensais, semanais. Eu vou dizer que não, porque senão vai encher meu e-mail, e vou salvar. Cardiopatia, vocês estão vendo aqui, grupo de pesquisa e fisioterapia, salvar. Então, quando eu venho aqui na minha conta, veja, cardiopatia está aqui. Essa estratégia de busca está salva, e eu posso utilizar ela sempre que eu quiser. Então, eu não preciso sempre estar criando uma estratégia de busca. Se eu salvar,
eu sempre só venho aqui clicar que todas as atualizações relacionadas a esse grupo vai estar disponível para mim, tá bom? Então, olha, eu tenho aqui já de exercícios respiratórios, eu tenho aqui de paralisia cerebral, que eu estudo muito, eu tenho aqui de hidroterapia, eu tenho aqui de doença de Parkinson, eu tenho aqui de câncer, ó, porque eu estou fazendo a revisão, né, do limão, como é que é? Do limão à limonada, sei lá como faz, né? Estou fazendo a revisão de câncer aqui, ó. Tem aqui quando eu quero... Michele. Clinical Trials. Então, tá tudo salvo aqui. Quando eu quiser, é só vir buscar. Oi. Esses alertas são interessantes para quem está fazendo revisão? Sim, mas aí eu não faria o alerta dos grupos isolados. Eu deixaria para fazer o alerta quando eu tiver com a estratégia pronta. Tá? Porque aqui, por exemplo, aqui eu fiz... eu criei o grupo com O das doenças cardíacas, certo? Então, são 1 milhão de artigos, e aí pode ser que se eu criar um alerta para essa busca, para ficar me avisando no e-mail, vai vir coisas que eu não tenho interesse, cirurgia, medicação, essas coisas, eu não tenho interesse nisso. Se eu tenho interesse no exercício resistido, cardiopatia e tolerância ao exercício, quando eu estiver com a estratégia pronta, sim, aí eu faço o alerta. Para mim, no meu interesse, tá? Se eu tiver interesse no grupão, tudo bem. Aí, gente, aqui embaixo eu tenho, eu cliquei em criar alerta para salvar essa minha estratégia, para deixar ela guardadinha, para sempre na minha conta da PubMed. Então, eu volto aqui em Advanced, e se eu baixar aqui, ó, essa busca ficou na minha história, hashtag 1, ó, hashtag 1. Tá bom? Tá aqui, então, tudo que é de cardiopatia, que eu decidi, tá aqui, olha o número, tá aqui o horário em que eu fiz a busca. Agora, meu outro elemento pico é do resistance, que eu já sei que é um mesh, acho que é exercise ou é training? Exercise ou é training? Não, training. É training, né? É. Pronto. Ele tá aqui, ele é um mesh, e como eu gosto de fazer, é já identificar na construção que ele é um mesh. Então, eu copio isso aqui e vou lá fazer o meu outro grupinho de intervenção com OR. Tá? Veja que esse aqui tem um monte de entretermo. E a gente está com pouco tempo para terminar, eu vou pegar aqui uns 4 terminhos, deveria ser tudo, que eu colocaria para sensibilizar a minha busca, sempre usando o OR, porque diz respeito ao mesmo grupo. Tá? Vou só para exemplificar com o OR. Ó, tô vindo aqui... fazer só mais um. Deveria fazer com todos, mas por conta do tempo, eu só estou exemplificando para vocês, e pode ser que o número que eu resgate com esse aqui, lembra que eu tinha lá 45 mil artigos? Vamos ver com esses termos quantos eu consegui. Quase, olha, me aproximei, tá? Mas uns 400 artigos a mais eu teria se eu tivesse colocado aqueles outros termos, por isso que eu digo que isso sensibiliza a minha busca. Vou aqui de novo, criar o alerta, vou dizer que isso é exercício resistido, resistido, grupo de pesquisa em fisioterapia, só para dizer que é um treino, não quero alertas por enquanto para isso, vou salvar. E se eu voltar aqui, mesmo se eu não salvar, quando eu olho aqui na minha história, eu vou encontrar o grupo de paciente com O e vou encontrar o grupo de intervenção com O, tá? O número de resultados aqui, de títulos que ele trouxe. E para terminar, a gente vai lá para o desfecho, que é o... Não sei se era isso que o grupo pretendia. É tolerância o quê? Exercise? Me lembrei. Isso. 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 Vou mais uma vez aqui trazer ele como mesh. Lembra que isso é uma opção pessoal minha. Eu acho que sensibiliza a busca, tá? Mas cada um vai fazer como achar que é devido.
E olha, eu vou voltar aqui e vou olhar que só tem um entretermo, olha, só tem um entretermo. Vou buscar esse entretermo porque eu vi que ele dobrou a sensibilidade da minha busca quando eu utilizei. Ô, Michele, depois volte lá, que esse tem alguma coisa de quando foi inserido, qual era o termo que era só para exemplificar. Exatamente. Antes de 1992, tá? Que esse termo, ele foi introduzido em 1993. Então, em geral, se eu uso esse mesh, eu vou resgatar artigos de 1993 para frente. Se eu quiser sensibilizar a minha busca e resgatar... Coloca capacidade de exercício, não? Eu acho que eu não encontrei como mesh. Tá certo? Aí, exercise eu acho que é o contrário. Exercise capacity. Nem assim. Não. Aí ele traz tanto o exercise tolerância quanto o termo anterior. Eu lembrei. Sabe o que a gente colocou, Michele? A gente colocou o nome do teste caminhada de 6 minutos, que aí apareceu um bocado. Pronto, é porque assim, como eu não sabia qual era a intenção do grupo, não li metodologia, eu fiz a partir da minha cabeça, tá? Então, a gente acabou colocando o nome do teste, não tem problema não, né? Não tem problema nenhum, porque aí você só vai resgatar coisas que tem relação com o teste de caminhada de 6 minutos, tá? Como eu não tinha metodologia, eu fui pela pergunta, e aí aqui, ó, nessa descrição, exercise tolerância, ele fala em exercise capacity, então Ótimo. Eu busquei pela descrição que batia com o que estava na pergunta, mas como eu não tinha metodologia, eu não sabia exatamente o que era, então eu fui ali guiada pela pergunta só para exemplificar. Mas aí o grupo é que vai determinar, por exemplo, alguém me falou, tem que ser cardiopatias de pacientes hospitalizados. Então, aí talvez colocar um OR de pacientes hospitalizados, e aí você já conseguiria um grupo maior de pacientes. Tudo bem? Joia. Tudo. Então, aí, gente, eu estou aqui com a busca, tá? Vou criar o alerta. Aqui, gente, é só um exemplo. Digo mais uma vez, cada um deve ter aí o seu jeitinho já de fazer, tá? Mas, para quem não tem experiência, eu estou apresentando, tolerância ao exercício, grupo de pesquisa em fisioterapia, não quero alerta ainda, salvei. E volto aqui para verificar em advência disso na minha história. Veja, então eu tenho aqui paciente, tenho aqui intervenção incompleta, lembrem-se, e tenho aqui tolerância ao exercício, tá? O que eu vou fazer agora para fazer a intersecção? Eu posso copiar isso e colar aqui em cima, certo? Eu posso copiar aqui, ou posso vir direto nesses 3 pontinhos e dizer assim, eu quero adicionar software. Aí ele já levou para cima para mim os pacientes. Aí eu venho nesses 3 pontinhos e falo assim, agora eu quero adicionar com o end, porque lembra que agora eu quero fazer a intersecção entre os elementos da pico e adiciono com o end. E quero agora adicionar com o end também, porque eu quero intersecção, o tolerância ao exercício. E essa aqui é a minha estratégia, que eu posso copiar, colar no Word, que eu vou mandar para a revista. Essa é a estratégia, tá? Venho em pesquisar. Se não for o mesmo número que eu apresentei no slide, vem um pouquinho até a mais do que eu tinha buscado ontem, com menos entretermos. Ou talvez porque alguma coisa nova apareceu ontem, não sei, tá? Então, essa aqui é a estratégia de busca. Aí, Isabela, eu posso criar o alerta. Desculpa. Exercício resistido para cardiopatas. Crio esse alerta e digo, sim, eu quero receber essas informações, essas novidades, com que frequência, se é semanal, se é diária, se é mensal, tá?
E aqui que texto, ó, alerta sobre a busca do GEP Físio. E salvo. E aí, agora, mensalmente, todas as novidades, para além desses 386 artigos, vão chegar no meu e-mail. Tudo bem? 10h41. Quase para Tudo certo, o pessoal tá falando que tá gostando no grupo. Rosiane falou que tá gostando, que para quem não tem experiência, as orientações fazem toda a diferença, e que ela tá chocada com os entretermos para paralisia cerebral. A Xênia tá parabenizando, dizendo que você é inspiração. Todo mundo tá agradecendo bastante, tá vendo já, né? Olha, gente, assim, pessoal... Ô, Isa, deixa eu só fazer um comentário final. Existe receita clássica para bolo. Trigo, manteiga, leite, ovos, fermento, né? Mas também tem gente que faz sem trigo, faz com aveia, tem gente que faz sem trigo, faz com banana, tem gente que faz sem açúcar, tem gente que faz sem ovos, tem gente que faz sem leite, né? Mas existe uma receita base de elementos que você precisa ter ali, um carboidrato, que você precisa ter ali, né, alguma coisa para fermentar a massa, você precisa de alguma coisa para dar a liga. Então, assim, de forma geral, a intenção era mostrar a base para que as variações, elas possam vir, né? Principalmente considerando a heterogeneidade do grupo, mas que existem muitas outras formas também de fazer a busca, e eu não vou mentir para vocês que no final de tudo, eu coloco lá a palavrinha que eu quero, o end, não sei o que, o simples, e vejo também o que vem. Então, para o pesquisador que quer fazer revisão sistemática, tudo que a gente fizer para somar títulos à nossa revisão é bem-vindo. Michele, posso fazer uma pergunta? Se eu puder... Muito bom, minha querida, sua explanação, viu? Muito legal, sempre trazendo coisas atuais. Você é fera. Michele, como assegurar, assim, claro que depende do campo, né, como foi colocado pelos colegas, que a metodologia, a utilização desses descritores, eles são importantes na área, mas como assegurar, poderia ser o verificador de qualidade para assegurar que aqueles meshes encontrados são suficientes, são qualidade a gente investir na pesquisa. Porque o que foi colocado, assim, você falou muito, o grupo decide, é uma decisão de fato, mas isso também impacta na qualidade, né, do que vai ser trabalhado, na extração e tal. E aí, como a gente pode ver isso dando mais prezar pela qualidade dos estudos? Que dica você daria para a gente? Valeu. Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Você diz assim, pergunta de novo. Você quer dizer o seguinte, o que eu posso fazer para garantir que o maior número de títulos eu receba na minha busca, é isso? Ou a qualidade do artigo que eu busco? Porque a qualidade do artigo que você busca, isso não, aí não é a qualidade do artigo que busca, não, Tia. É exatamente a qualidade... Da busca. Isso. Ô, Marcelo, assim, não sei se o professor Mansueto concorda, não sei se ele está aí prestando atenção no que a gente está falando, mas eu acho que está, esgotar todas as possibilidades. A gente monta uma estratégia, monta uma estratégia para cada base, monta. Porque, por exemplo, uma curiosidade, na Cochrane você não precisa colocar entretermos. A Cochrane já avisa, esse é o MESH, e a gente já conhece os entretermos, e a gente já vai trazer a busca com os entretermos. Então, na Cochrane, quando você coloca o MESH, ele já avisa, não precisa ficar inserindo, o MESH basta, porque eu já conheço os entretermos desse MESH, e eu vou resgatar para vocês os entretermos. A PubMed não, a gente viu que é diferente. Então, assim, eu acho que o mais importante é esgotar. E se você criou essa estratégia, você vai se prender nela? Não. Até porque a gente precisa de algo oficial para mandar para a revista.
Só que eu estou falando aqui que se fosse eu colocaria lá o termo só Heart Dizzy End Exercise Training e veria o que ele traria para mim. Então, a busca simples também vale. E a busca das referências, tá? Lembrando que para uma revisão não é só a estratégia na PubMed, em várias bases. Depois você pega a referência dos principais artigos, das últimas revisões, entendeu? Então, assim, o trabalho de coleta de dados para revisão sistemática, ele precisa ser exaustivo, para você garantir que você cobriu toda a literatura, tá? Então, o que eu estou falando aqui, o professor Mansueto, expert nisso, é porque ele não se prende só à estratégia. A gente, né, nosso grupo em geral, não se prende só à estratégia que a gente montou. A gente vai fazendo várias combinações e ver o que aquela combinação trouxe para a gente garantir que a gente conseguiu abarcar a maior parte dos artigos da literatura. Não sei se Obrigado, minha querida. Responder. É um trabalho exaustivo, o pesquisador sabe disso. E Micael já deve ter entendido isso, e por isso que ele está lá na frente, 2 passos à frente. Não é isso, Micael? Oi, professora. Realmente é um trabalho bem difícil, viu? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Essa parte da busca, geralmente, muita gente desiste, né? Na fase da pergunta, principalmente, na fase da pergunta e depois na fase da busca. Principalmente se não for um tema muito clássico, que você consegue achar facilmente os termos, acontece até uma questão que a Isabela estava comentando. Você gera uma busca que aparece lá 2 milhões de artigos. Aí fica inviável, né? Para você conseguir rastrear tudo isso. Mas tem várias, como você falou, tem várias formas de se fazer e eu acho que todas estão corretas desde que se inclua os artigos que são elegíveis para aquela pergunta. E desde que você deixe claro para o leitor que método você utilizou. Isso. Eu acho que isso é o mais importante. Exato, Michele tem uma pergunta de Michele. Pode falar, Ita. Tem uma pergunta de Michele. Desculpa, Micael, te interrompi. Sem no problema. chat. Tem alguma dica para aliviar esse trabalho de leitura dos milhões de artigos, além dos filtros? É ler título e resumo. É exaustivo? Para quem está fazendo revisão sistemática, se a sua busca trouxe essas informações, trouxe 373 artigos, lembre que você não vai precisar ler, nesse nosso exemplo, aqueles 1.500.000. Nossa busca final resgatou 373, resgatou até pouco, né, em relação ao que a gente geralmente vê. Eu acho que a Isabela está fazendo uma revisão que ela teve que olhar os 2.000 títulos e resumos, e é olhar um por um título e resumo, para selecionar quem vai para a leitura do texto completo. Professora Michele? Eu tenho uma dica. Quem foi que perguntou? A Michele, A né? Michele, foi a hora da Michele. O que eu faço é o seguinte, eu monto uma estratégia, uma base de dados com os artigos que eu já conheço que serão elegíveis para aquela minha pergunta, né? Previamente planejada. E aí, a partir disso, eu tento montar uma busca que inclua pelo menos aqueles artigos. Se eu conseguir abarcar pelo menos aqueles artigos, é provável que nas citações daqueles artigos, se eu perder algum deles, eu encontre os outros. E aí, isso na principal base de dados, que é o PubMed. E aí, o que eu perder, provavelmente vou encontrar nas outras. No Scopus, na Web of Science. Eu tenho que fazer isso para diminuir a quantidade de artigos encontrados, porque trabalhar com milhões de artigos é difícil. Mas assim, eu nunca fiz uma busca de que eu consegui resgatar milhões. 1.000, 2.000. Mas milhões eu nunca fiz uma busca dessa. Eu também não. É isso. O Asley, desculpa se eu não estou pronunciando certo, está perguntando se os softwares ajudam. Desculpa, eu não conheço software para fazer essa busca, não.
Eu não conheço, mas... Eu ia completar isso, professora Michele. Já existem alguns softwares automatizados, não de busca, mas para seleção dos estudos. Você define as palavras, os critérios, né, que você quer, e eles fazem, né, um rastreio dentro dos artigos para identificar se aqueles termos, aquelas palavras se encontram. Isso tende a ter uma maior probabilidade, mas nada disso ainda é validado, tá? Existe já, muito provavelmente, daqui a um tempo, talvez não longo, tá? Nós teremos esses softwares automatizados que provavelmente farão essa seleção, extração, identificação dos estudos e até a extração das informações dos estudos. Muito provavelmente, num tempo aí, talvez a médio, não vou dizer a curto, mas acho que a médio prazo, a gente tenha já alguns softwares que irão automatizar as revisões sistemáticas. Já existem algumas tentativas, já existem alguns softwares que já começaram a trabalhar nesse sentido, mas, como eu falei, ainda nada validado para a gente ter uma segurança de fazer essa seleção, identificação dos estudos baseados ainda nesses softwares. Então, vamos aguardar um pouquinho aí, mas provavelmente sim teremos essas ferramentas que irão nos ajudar nesse processo. Por enquanto, eu ainda planilho tudo no Excel. Uma dica, gente, é usar Excel, tá? Xênia mesmo teve uma experiência, né, Xênia? De usar o Word e depois precisou usar Excel, então uma dica é usar o Excel. Sim, nunca mais. Então, mais alguma dúvida? Eu queria agora, Mi, que você retomasse os pontos principais rapidinho da aula que você frisou algumas vezes, só para a gente encerrar. Então, a gente começou falando, né, que quando eu preciso de uma boa pergunta primeiro, mas isso eu acho que não é o tema dessa... É dependente da definição adequada da pergunta, né? No meio, por exemplo, aqui eu vi que essa pergunta tinha alguns pormenores que eu desconhecia, então, na minha montagem da estratégia, alguns detalhes eles se passaram, talvez porque a pergunta talvez precisasse ser um pouco melhor definida em relação a desfecho, em relação a grupo de pacientes. Mas definir a base, lembrando que cada base tem uma interface, mas que a lógica para cada base é a mesma que a gente usou para a PubMed, tá? Às vezes, você vai, por exemplo, na sua estratégia Cochrane, ela vai ser muito menor do que a estratégia PubMed, porque você não precisa usar entretermos, só basta os meshes. Então, definir o vocabulário controlado ou não, a depender se ele corresponde à sua busca, e utilizar adequadamente os operadores booleanos. Isso não pode ter dúvida, porque senão a sua estratégia vai ser equivocada e você não vai resgatar. Parece simples, operador booleano, mas se você não sabe usar adequadamente o operador booleano, é como se você estivesse usando sinal de mais e multiplicação, sabe? Que se você tiver um monte de soma e uma multiplicação no meio, se você não usar os parênteses da forma correta, você vai multiplicar números que você não queria. Então, por isso que a gente faz primeiro um grupo, depois outro, para depois usar com o AND, porque senão a gente pode ter um equívoco até na nossa busca. Então, usar adequadamente os operadores booleanos, faz os grupos, depois junta os grupos com outro operador. Acho que são coisas que são fundamentais para a gente fazer uma busca, é o básico para a gente fazer uma busca adequada. Então, pronto, é isso, pessoal. Alguma dúvida ainda? Já cedemos um pouquinho o nosso horário com nossas discussões, mas aí... 10h41. Sim, mas aí, né, tem as questões. Você foi pontualíssima. Vamos parabenizar ela, né, gente? Porque ela... Sim, tudo certo. Edvan falou, pode ficar a manhã inteira. Então, pronto. Aí, cada base de dados também, né, tem sua particularidade. Tem algumas bases que são mais voltadas para alguns temas. A Pedro, por exemplo, ela é mais da fisioterapia. E é isso, acho que ficou tudo... Alguma dúvida ainda? Ou podemos encerrar? Eu queria ter mostrado para vocês que fazendo isso na Biblioteca Virtual de Saúde, a gente tinha um número bem reduzido.
E fazendo na Cielo, a gente não encontrou nada com essa mesma estratégia, tá? Eu queria ter demonstrado isso, infelizmente não deu tempo, mas, gente, isso é uma questão de prática, para quem não está habituado, pega o computador agora, se tiver um tempo, e faça isso. Tenta, use na sua pergunta, tente fazer esse exercício, porque assim, ó, eu venho praticando isso há uns 7 anos, tá? E ainda não estou pronta, olha quantas coisas eu não sabia. Então, é uma questão de prática, tá bom? Uma coisa também, experimentem botar na Cielo, na BVS, os termos nas traduções diferentes, para vocês verem que tem diferença nos artigos, na quantidade de artigo que resgata. Sempre em inglês vai ter um número maior de artigos se você usar o descritor em inglês. Então, pronto, Michele, todo mundo dizendo parabéns, a aula foi maravilhosa, a aula é excelente, obrigada, muito enriquecedor. Então, acho que é isso, né, pessoal? Vamos encerrar por aqui. Professor Mansueto, não quer dizer nada? Só agradecer, na verdade, né? Acho que atende aí aos nossos objetivos, como sempre, a professora Michele, bastante didática, né? Essa aula de busca, ela já tem expertise em fazer, acredito que a discussão também foi bastante proveitosa, né? Escutando as experiências das outras pessoas que estão aí também envolvidas, né, com o processo de revisão sistemática, de busca, de seleção e identificação, que é, né, pós a pergunta de investigação, vamos dizer assim, a etapa mais importante da revisão sistemática. A professora Michele frisou aí, né, as dificuldades, às vezes, né, dos autores das revisões de identificar, né, vamos dizer assim, a totalidade dos estudos. Então, essa é uma tarefa árdua, difícil, e que, com certeza, a prática ela vai ajudando e reforçando e facilitando, né, esse processo de busca e seleção dos estudos. Então, professora Michele, muito obrigado a todos aí, né, pelo dia, pela aula, e seguimos aí em frente nas nossas tarefas e ações do grupo. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço, gente. Bom fim de semana.